Vocês já perceberam o quanto eu gosto de alguns pensadores cristãos que nem sempre são amados por todos, né? Um deles é Agostinho, e Agostinho foi muito controverso, e até hoje tem muita gente cristã, inclusive, que não tem muito apreço por Agostinho, mas eu sou um daqueles que gostam muito dos seus escritos. E acho que Agostinho foi, diversas vezes, não tão bem entendido, especialmente porque a gente não lembra do contexto em que ele escreveu e não contextualiza ou entende os seus escritos. Tinha uma mente muito brilhante na sua época. E uma das frases que causa polêmica na vida de Agostinho é quando ele disse: ame a Deus e faça o que você quiser. Ame a Deus e faça o que você quiser. Essa frase tem gerado um pouco de controvérsia, e muitos falando isso é isso mesmo, ou não, onde já se viu fazer o que você quiser, e o que é isso que Agostinho está defendendo aí, o que ele está dizendo. Mas por incrível que pareça, a gente pode parafrasear o que Agostinho disse na mensagem de hoje de Eclesiastes. Olha o que diz, capítulo 11 de Eclesiastes, a partir do versículo 7. Vocês perceberam, nós estamos nas duas últimas mensagens. Nós veremos hoje o capítulo 11, do 7 até o começo do 8, para depois terminarmos com a conclusão de Salomão a respeito de tudo aquilo que ele já investigou, pesquisou, de tudo aquilo que ele viu e essa empreitada dele rumo ao significado da nossa existência. Indo para a conclusão, nesses 5 últimos estudos, nós já vimos que Salomão fez uma bela exposição da insensatez, para dizer que não é o caminho que nós devemos seguir. Depois, uma bela exposição refletindo sobre a sabedoria. Semana passada, nós vimos, nós estávamos na outra igreja, na Romeu, nós vimos os versículos 1 a 6, mostrando que para esta conclusão dele é necessário fé. Isso não vem por aquilo que a gente vê, mas é um estilo de vida que é necessário fé. E agora ele vai mostrar então qual é esse estilo de vida, esse significado, ou pelo menos qual é a consequência desse significado da vida, o que mostra isso, e a urgência dele. Ele conclama os seus leitores a aproveitarem e tomar uma decisão rapidamente para isso, como vocês vão ver, para depois, na conclusão dele, mostrar então o que deve ser o significado da nossa existência. Salomão diz assim, primeiramente eu vou ler o versículo 7 até o versículo 10 de Eclesiastes, capítulo 11. O texto diz: a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que o homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. E depois nós lemos também o comecinho do capítulo 12 de Eclesiastes. Salomão aqui compara como é característico do Antigo Testamento a luz com um estilo de vida bom, a luz com a felicidade, a luz com aproveitar a vida. Isso é recorrente no Antigo Testamento, várias vezes nós vemos isso acontecer. Mas ele diz: a luz é agradável e é bom ver o sol. Isso não é literalmente dizendo que a luz é agradável, senão a gente poderia dizer que nós somos mais felizes depois que foi descoberta a eletricidade, né? Agora a gente tem mais luz do que tinha antes. Não era assim a ideia dele, mas a ideia é, como vocês vão ver logo logo, que trevas é o significado, né? A escuridão significa uma vida de sofrimento, uma vida que você não está aproveitando, contrastando com uma vida de luz, de claridade, que é quando há um aproveitamento da vida, uma vida de felicidade. E ele diz duas coisas a respeito desta vida. Ele diz que é agradável e é boa. É bom ver o sol e a luz é agradável. Essa segunda palavra significa simplesmente que esse estilo de vida é bom.
Simplesmente isso. Mas nem tudo que é bom é desfrutado da maneira que deveria ser. Então, nessa primeira palavra, ele quase que usa uma palavra aqui de maneira, a gente não pode dizer equivocada, porque a gente está falando da Bíblia, inspirada por Deus, tá? Mas é porque o verbo significa literalmente saborear. É como se ele estivesse falando, saboreie a luz. Não faz tanto sentido assim, né, o saborear a luz, mas o que ele está querendo dizer é, a vida é boa, portanto, desfrute, saboreie a vida, aproveite a vida. Ele vai usar essas duas mesmas palavras lá em Provérbios capítulo 24 e versículo 13, capítulo 24, versículo 13, para dizer sobre o mel. O mel é bom, portanto, saboreie o mel. O que adianta um mel bom que fica guardado ali no armário e você nunca come aquele mel? Aquilo que é bom deve ser saboreado. Só assim, na verdade, que a gente sabe que de fato é bom aquilo lá. Senão a gente só vai saber porque alguém falou pra gente. Então Salomão está dizendo, a vida é boa, portanto, saboreie, desfrute a vida. Perceba que a mensagem de Salomão, como vai ser a mensagem da Bíblia, a mensagem do cristianismo, está longe de uma vida asceta, afastado, longe dos prazeres desse mundo, como se a gente não pudesse ter nenhuma felicidade, como na verdade tem muito cristão que acha isso, né? Que quando eu tenho um prazer neste mundo, eu estou em pecado. Nem sempre isso acontece, como nós já vimos várias vezes Salomão dizer aqui no livro de Eclesiastes. Versículo 8. Salomão vai mostrar que esta vida, que é agradável, que é boa, e por isso eu devo saboreá-la, desfrutá-la, tem que ser feito esse desfrute por toda a minha vida. Ele diz, por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Por outro lado, contrapondo a isso, lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Parece que há uma lição dupla aqui que Salomão está mostrando. Porque ao mesmo tempo que ele está comparando uma vida de desfrute com os momentos de dificuldade, e parece que ele está dizendo que são nesses momentos de alegria em que a gente deve desfrutar a vida, porque vão vir momentos de dificuldade, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, desfrute a sua vida toda, independente do quanto você viver. Ou seja, esse desfrute da vida que o cristianismo apresenta é mesmo enquanto nós estamos no momento de dificuldade. Isso não quer dizer que a gente é um bobo alegre, que fica dando risada no sofrimento, que a gente não chora. Mas é um cristianismo que não se desespera nos momentos de dificuldade e que mesmo nos momentos de tristeza, a gente ainda tem um significado da vida muito sólido e concreto, e por isso a gente pode aproveitar bem e viver bem esta vida. Por mais que um homem viva, ele deve desfrutar toda a sua vida. Agora olha que curioso, o versículo 11, o versículo 8, a segunda parte, Salomão vai dizer, lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Ora, lembrar, você pressupõe que ele está dizendo do passado, né? Lembre-se dos dias de trevas, mas depois ele usa o verbo no futuro, porque serão muitos. Como que você vai lembrar de alguma coisa que ainda vai ser? Quando você lembra de alguma coisa que já aconteceu. O que Salomão está querendo dizer é, como ele já disse várias vezes no livro de Eclesiastes, deixe aqueles momentos de dificuldade guardados na sua memória, para que você não esqueça as lutas que vão acontecer, porque isso vai voltar para a sua vida. Não tenha a ilusão de que uma vida bem vivida é uma vida sem sofrimento. Guarde aqueles momentos de dificuldade, porque eles vão voltar. E não só vão voltar, como ele diz, tudo que está para vir não faz sentido. Ou seja, não há uma lógica, não há uma ordem. Não tem como planejar isso. Você não pode dizer para uma pessoa, você vai ter um filho, então se prepare, porque de ano em ano você vai levar ele no hospital. De 6 em 6 meses você deve fazer isso. De 2 anos a cada 2 anos, se fosse assim, seria uma maravilha. Mas é bem nos momentos que você menos espera, que a semana vai estar mais tribulado, que acorda com o nariz escorrendo, quando você menos percebe, você tem que perder toda a sua semana e estar lá no hospital. Nem sempre faz sentido. A gente não pode chegar para uma pessoa e falar assim, de 10 em 10 anos, você vai perder o emprego e você vai ter que procurar um outro emprego. Se fosse assim, chegava no 9º ano, o cara já ia mandando currículo, já se preparando, porque ele já sabia, a vida tinha uma certa ordem. Você não está falando, o que vai vir é sem sentido, não tem uma lógica, não tem uma ordem.
A única coisa que a gente sabe é, vão vir dias difíceis, como já veio no passado. A gente não imaginava que a dificuldade que a gente enfrentou em 2011 ia se repetir agora em 2018, ainda mais depois de toda aquela esperança que a gente teve. Mas algo que aconteceu no passado pode acontecer novamente. Uma nova tristeza pode estar nos esperando. Agora, isso não deve deprimir o ser humano. Salomão usa estes momentos de dificuldade e de tribulação nas nossas vidas e a certeza de que eles vão acontecer para impulsionar uma vida que desfruta essa vida. É uma vida que pode realmente ser vivida. Então a gente não olha para as dificuldades e fala, bom, já que essas dificuldades vão acontecer, eu não vou sair do meu quarto. Quanto menos eu viver, menos dificuldade eu tenho. Eu vou ficar preso no meu cantinho lá para não passar por dificuldades. Pelo contrário, o Salomão está falando, lembre-se dos dias de dificuldades porque eles vão vir. Então, enquanto não vem, viva a vida. Aproveite a vida que Deus nos deu. Versículo 9, ele vai praticamente conclamar algo que é até estranho, né? Você dizer para alguém que ele tem que se alegrar. Mas não é estranho isso, você dizer assim, ó, vem cá, fica alegre, rapaz, alegra-se. Ele está usando um imperativo aqui, num verbo que você nem precisaria muito dizer. Mas ele está usando esse imperativo no alegre-se jovem, porque ele sabe que o jovem tende a buscar alegria. E depois eu vou explicar o porquê que ele usa essa palavra jovem aqui do nada, ele usa esse termo que ele não tinha usado ainda no livro, mas tende a buscar alegria em lugares errados. E quando a gente busca alegria em lugares errados, no que Salomão já mostrou durante o livro de Eclesiastes, de fato não precisa ser um imperativo, porque é automático para a gente. A gente vai buscar alegria em lugares errados. Agora, viver a vida da maneira correta, buscar alegria do jeito certo, é um exercício diário que a gente tem que fazer todo dia que acorda. Eu tenho que me alegrar, mas me alegrar do jeito certo, da maneira correta, da maneira que agrada a Deus. Então ele diz, alegra-se jovem na sua mocidade. Ele usa jovem por dois motivos. Eu já havia dito para vocês que Eclesiastes e Provérbios são livros que se completam, que trazem a mesma mensagem, a importância do temor do Senhor, mas de maneiras contrárias. Provérbios começa escancarando a realidade do temor do Senhor logo no capítulo 1, versículo 7, e já escancarando para quem que ele escreve o livro logo nos primeiros versículos, dizendo que é para os jovens, para o filho, ouça meu filho, já escancara toda a verdade para depois desenvolver essa sabedoria, esse temor a Deus durante todo o livro. Eclesiastes não. Eclesiastes ele vai construindo, ele vai mostrando possibilidades, te levando a pensar que essas possibilidades não são suficientes, até chegar no final do livro e falar aquilo que ele já falou escancarado em Provérbios. Agora que você já ouviu tudo, que nós vamos ver semana que vem, aqui está a conclusão, o tema do Senhor. A mensagem é a mesma, e o público é o mesmo. Só que aqui em Eclesiastes, como ele faz com o temor do Senhor, ele espera para chegar no finalzinho para dizer, sabe para quem eu estou escrevendo realmente? São para esses jovens. Agora, ele usa jovens não porque o livro não serve para quem mais não é jovem, né? Senão alguns aqui já iam ficar meio, de olho torto, né? Quer dizer que não serve mais para mim, né? Se bem que a juventude tem que continuar aí. Mas não é só para dizer isso aí. O que ele está querendo dizer é essa urgência de, na fase que você está, aproveite a sua vida. Porque a nossa tendência, como ele mostrou no livro, é pensar, não, eu vou cair de cabeça no meu trabalho, trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana, para quando eu juntar o meu primeiro milhão, eu vou aproveitar a vida. Sabe quando isso vai acontecer? Quando eu estiver com 70 anos, estiver pensando em se aposentar, você vai começar a viver a vida. Salomão sabe que é muito fácil a gente se prender nos valores do mundo e esquecer de viver a vida, principalmente quando nós estamos jovens, cheios de planos, de projetos, de querer um monte de coisa, e esquece de viver a vida. Então ele está dizendo, alegra-se jovem enquanto você ainda é jovem, na sua mocidade. E aí ele vai parafrasear o que Agostinho disse. Seja feliz no seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Em outras palavras, siga o que o seu coração mandar, e nada mais é do que faça o que você quiser. Siga o seu coração. Viva a vida do jeito que você quer viver. É isso que o Salomão está dizendo. Siga o seu coração. Viva a vida. Por outro lado,
Isso é contrastado com aquilo que Agostinho disse: ame a Deus e faça o que você quiser. Salomão não usa o amor ao Senhor, mas usa algo que é tão importante quanto. Ele diz: mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. A gente poderia parafrasear Agostinho aqui e dizer: cuidado, lembre-se do julgamento de Deus. E aí você pode fazer o que você quiser. Porque se você fazer o que você quiser, lembrando do julgamento do Senhor, lembrando que Deus vai julgar, você não vai fazer tudo que as pessoas aí fora fazem. Você vai fazer o que você quer fazer, mas o que você quer fazer vai estar baseado no julgamento do Senhor. Vai estar baseado nos padrões do Senhor. E uma vez que nossa vida está baseada no padrão que Deus tem pra gente, aí sim, a gente pode fazer o que a gente quiser fazer. Porque aquilo que a gente quer fazer é o que Deus quer que a gente faça. É isso que Agostinho disse quando ele disse: ame a Deus e faça o que você quiser. Porque se esse o que você quiser estiver dentro do amar a Deus, de fato você pode fazer o que você quiser. Porque o que você quiser vai ser o que Deus quer que você faça para a sua vida. Salomão diz: mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Salomão está de maneira embrionária, porque o Antigo Testamento de fato não desenvolve tanto essa ideia, mostrando que o Novo Testamento vai deixar escancarado. Por exemplo, lá em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Versículo 31. Lucas escreve assim: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E aí, para dizer quem é esse homem, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo. E deu provas disso, ressuscitando esse Jesus Cristo de dentre os mortos. O que Salomão está dizendo ali, de maneira ainda embrionária, é o que o Novo Testamento escancara. Um dia nós estaremos diante da presença de Deus, prestando conta de cada ato, de cada pensamento, de cada conversa. E isso lembrar disso é temer o Senhor. Lembrar disso é deixar com que o temor do Senhor reja as minhas atitudes aqui neste mundo. Em Romanos, capítulo 2. Desculpa. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. Que são Romanos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Paulo diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. E aí vem a exortação de Paulo a Timóteo. Perceba que o que move a exortação de Paulo a Timóteo é o temor, o julgamento. O fato de que Jesus Cristo um dia vai vir pela sua manifestação e por seu reino. Quando ele fizer todas essas coisas, estabelecer o seu reino aqui, ele vai julgar os vivos e os mortos, tanto aqueles que já morreram, quanto aqueles que estiverem vivos, quando ele estabelecer o seu reino aqui nesta terra. Então Salomão está dizendo: se você tiver isso em mente, viva a vida da maneira que você quiser, siga o seu coração. Então Salomão não está defendendo uma libertinagem, dizendo que tudo é válido para aproveitar a vida. Pelo contrário, ele está dizendo que tudo é válido desde que esteja no parâmetro daquilo que agrade a Deus, porque a gente sabe que vai passar pelo julgamento do Senhor. Mas por outro lado, ele não está defendendo um legalismo ou um ascetismo, dizendo que a realidade do julgamento do Senhor deve fazer com que a gente pare de viver por causa desse medo, desse julgamento, desse temor diante do julgamento. Ele diz: não, é só você aprender o que Deus quer. E quando a gente aprende o que Deus quer, a gente não precisa ter medo de estar fazendo, vivendo a vida. O William falou sobre medo aqui.
E as pessoas vivem por medo, e vivem com medo hoje, exatamente, não medo de ser assaltada, mas medo das coisas, exatamente porque estão andando de maneira errada. É só ver quando a pessoa está andando e com medo de um radar, e com medo de alguma coisa, e medo de um guardinha escondido. Por que tem medo? Porque está andando de maneira errada. E aí, claro, você vai ter medo. Quando a gente anda de maneira correta aqui nesse mundo, pode ter radar, pode não ter, não tem problema, você não vai levar multa. E daí que tem um radar, você está dentro da lei, você não vai levar multa nenhuma. Andar longe da vontade de Deus nos traz medo. Agora, o temor do Senhor nos faz viver. O que Salomão está dizendo é: viva a vida, alegre-se, seja feliz, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Versículo 10 ele vai dizer que há algumas coisas necessárias para isso, principalmente duas delas. A primeira: afaste do coração a ansiedade. A língua hebraica não tem uma palavra mesmo para ansiedade como nós temos no português e como tem a língua grega, por exemplo. Aqui a ideia de uma irritação do coração. Sabe aquela irritação de pele que você às vezes coça e às vezes você nem acha onde é coceira e começa a te irritar só porque assim, você começa a ficar irritado com aquilo, assim, é mais ou menos uma ideia dessa, aquele desconforto, aquela irritação no coração. E claro, o hebreu usava uma expressão como essa para dizer que essa irritação, esse desconforto no coração era a ansiedade. É quando a gente fica preocupado com alguma coisa que nem aconteceu e talvez nem aconteça. E quando de fato a gente fica focando nas dificuldades, naquilo que pode vir de dificuldade, a gente não vive a vida. Salomão já tinha dito isso no comecinho do capítulo 11, para aqueles que lembram da mensagem. Se você ficar olhando as nuvens que pode trazer chuva, você não vai plantar, não vai colher nada. E sempre que você sai de casa, talvez hoje chova. E aí você fica dentro de casa e não planta, não colhe e não vive a sua vida. E talvez chegue no final do dia e nem choveu. Mas esse medo das possibilidades das adversidades pode fazer com que você não viva. Por isso que ele fala: afasta do seu coração essa irritação, essa ansiedade. Perceba que mais uma vez Salomão está aqui lançando o que Jesus Cristo e Paulo vai escancarar, tanto em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte. Jesus está dizendo: basta cada dia o seu próprio mal, não se fica preocupando com o dia de amanhã, de maneira que você não vive o dia de hoje. E Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 4, não andem ansiosos por coisa alguma. Afasta do seu coração essas coisas, porque isso impossibilita você de viver a vida. E acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Claro que quando ele usa isso no imperativo, dizendo que é uma responsabilidade nossa acabar com o sofrimento do corpo, obviamente ele está pensando naquilo que a gente pode acabar. Imagina que uma pessoa tem, sei lá, uma artrite do joelho, Salomão chega e fala assim: acaba com a dor do seu joelho. Ele fala assim: se fosse tão fácil assim, eu tomaria a decisão de não ter mais dor, de não ter mais sofrimento no corpo. Ele está dizendo daquilo que você pode controlar. Por exemplo, descanse mais e trabalhe um pouco menos. Viva uma vida mais equilibrada. Não uma vida de preguiça e descansar muito, porque isso também traz dor no corpo, traz desconforto. Mas viva uma vida equilibrada, saia da loucura desta sociedade. Daquilo que depende de você, tenha uma vida mais equilibrada. Faça uma caminhada, dá uma corridinha de vez em quando, coma bem, cuide do seu corpo, porque esse vigor passa. A gente acha que não, quando a gente está jovem. Quando a gente está jovem, eu lembro quando eu tinha 17, achava que podia comer quantos lanches quisesse à noite, cheio de maionese, qualquer coisa, porque você fala assim: não engordava, olha o vigor aqui, né? Imagina, você acha que sempre vai ser assim. Mas daqui a pouco você percebe que mesmo fazendo regime você engorda. Aí você pensa: o que está acontecendo, né? Mesmo você cuidando da alimentação, ainda está difícil emagrecer. Então eu estou falando, uma hora isso passa. Então, cuide do seu corpo. Tire do seu corpo esse sofrimento, pois a juventude e o vigor são passageiros. Salomão está conclamando a um desfrute desta vida. Isso é interessante porque alguém está falando sobre o temor do Senhor, dizendo que o temor do Senhor leva a uma vida
com significado e é uma vida bem vivida aqui nesta terra. E olha agora o que ele diz no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8, acompanhei na sua Bíblia. Ele diz: lembre-se do seu Criador, nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados. Quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas, e diminuir o som da moagem. Quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas. Quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele. Antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte. A roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra, de onde veio. E o espírito volte a Deus, que o deu. Interessante Salomão usar agora aqui não mais a palavra Deus, Elohim, que é a palavra que ele mais usa, mas agora ele dizer: lembre-se do seu Criador. Porque quando a gente lembra que nós temos um Criador, a gente lembra que o Criador é aquele que sabe o propósito pelo qual a pessoa foi criada. Se você quiser saber como usa um aparelho muito bem, ligue para aquele que criou o aparelho, porque ele tinha alguma coisa em mente quando ele criou aquilo lá. Ele criou com um propósito, ele falou assim: eu criei isso para isso. Tá? Por exemplo, a gente tem um liquidificador que tem uma hélice. Você tem um secador de cabelo que também tem uma hélice. Você tem um ventilador que também tem uma hélice. E todos fazem um ventinho. Mas você não vai secar o cabelo com o liquidificador. Você não vai fazer um suco com um ventilador. Todos têm hélice. Todos rodam por causa de um motor. Mas eles criaram, as pessoas que criaram essas coisas, criaram com um propósito, um jeitão de viver, um jeitão de ser desses objetos. E quando uma pessoa tenta viver a vida a parte da vontade de Deus, a parte do jeito que Deus criou a pessoa, ele está querendo fazer suco com um ventilador. Não vai funcionar. Você não vive direito. Por isso Salomão diz: lembre-se de que você foi criado por Deus. Lembre-se do seu Criador. Aí embutido nessa frase é: lembra que você foi criado com um propósito. Quando Deus te criou, Ele falou assim: eu criei para sim, você vai viver desse jeito. É desse jeito que funciona. Agora lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Como ele já está dizendo aqui. Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. A nossa sociedade tenta inverter tudo o que Deus disse, e até aquilo que era chamado de terceira idade, agora é chamado de melhor idade, dizendo que é a melhor fase da sua vida. Mas é só se perguntar para qualquer um que está nessa fase, que vai dizer que de fato não é a melhor fase da sua vida. Né? Não tem como uma pessoa de 90 anos, salvo raríssimas exceções, não está precisando de algum cuidado, de ajuda. E olha a descrição que ele vai dizer de uma pessoa que agora está na sua velhice. O tempo passou. A pessoa esperou tanto para desfrutar a vida, mas olha agora como ela está. Primeiro ele vai usar uma ilustração do clima, do tempo. Lembra que a luz é aquilo que traz significado para a vida. Mas ele vai dizer: antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas. Ou seja, agora está tudo escuro, agora você está num momento de dificuldade, você precisa da ajuda de outros, de trevas. E mais do que isso, e as nuvens voltem depois da chuva. Sabe aquele momento de chuva, né, que está aquele céu preto? E aí quando esse céu a chuva está passando, as nuvens estão se dissipando, o que você espera ver? O clarão do sol. Agora, depois da chuva, para uma pessoa dessa, vem nuvens. Ou seja, não há aquela esperança de uma melhora do quadro, de uma melhora de situação. Uma pessoa de 90 anos não fica: não, daqui 5 anos eu vou estar melhor do que eu estava antes, né? A minha esperança é melhorar a minha vida. Não! Depois de um tempo de chuva, de um tempo
nublado, quando ele espera alguma coisa, vem mais nuvens, mais dificuldade. E a segunda ilustração que ele vai usar é de uma casa. E Salomão é extremamente inteligente aqui no uso desta metáfora. Quando os guardas das casas tremerem, a gente pode pensar de alguém que já está com os braços tremendo na sua velhice. Quando os homens fortes caminharem encurvados, as pernas já não aguentam mais aí a pessoa e agora ela anda com dificuldade. Quando pararem os moedores por serem poucos, a pessoa não consegue mais ter controle da sua mastigação. E os moedores agora são poucos, aqueles que ajudam na sua mastigação. E aqueles que olham pela janela enxergarem embaçados. A vista da pessoa já não colabora e ela já não consegue distinguir tão nitidamente assim as pessoas. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. A porta é aquilo que liga a casa ao que acontece fora. E todo esse versículo 4 ele está usando a ilustração da opção. Então quando você não tem mais esse contato com o mundo real, aquilo que é um barulho tão simples como um passarinho pode te despertar no meio de um sonho, você não consegue ter uma noite mais tranquila. Mas por outro lado, você vai ouvir uma música e não consegue ter aquelas vitrolas, não é? Lembra? Para ouvir uma música. Versículo 5, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas. Quando florir a amendoeira, provavelmente ele está se referindo aqui ao esbranquiçar do cabelo. O gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Aquilo que é tão leve como um gafanhoto, agora você não consegue mais segurar. E os desejos que outrora eram tão ardentes, os apetites da nossa vida, da nossa mocidade, agora a pessoa já não quer comer, não tem mais apetite sexual, não tem mais vontade de desfrutar os prazeres que Deus deu para nós vivermos. Então, e aí termina a ilustração. O homem se vai para o seu lar eterno. Salomão descreve isso aqui de um tempo verbal contínuo. A ideia é de que, então, o homem está indo. Quando chega num quadro desse, a gente pode olhar e a única coisa que nos resta dizer: o homem está indo. Está no final da sua vida. Agora, ele não vai para nenhum lugar. Ele vai para o seu lar eterno. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Agora esse homem morreu. Agora aqueles que pranteiam já estão na rua chorando por alguém que desperdiçou a sua vida. Perceba que Salomão está dizendo a vida depois da morte. Ele vai para o seu lar eterno. Mas o grande propósito de Eclesiastes não é o além da morte. O grande propósito de Eclesiastes é como você vive a vida aqui. E o que o Salomão está dizendo é, por mais que você tenha uma vida de eternidade, você ainda assim desperdiçou a sua vida aqui. Sim, lembre-se dele, do seu Criador. Mais duas ilustrações. Salomão está agora pensando num cordão de prata que segurava uma taça de ouro numa casa. Isso para dizer que a vida é valorosa. Agora, quando esse cordão de prata se rompe e a taça agora que era de ouro, tão valorosa, se quebra e se despedaça no chão, você vai colar novamente essa taça. Mas para contrastar com essa preciosidade da vida, da prata e do ouro, agora ele está pensando num cântaro que se despedace junto à fonte, e a roda que se quebre junto ao poço. Ou seja, agora ele está pensando na cultura lá hebraica, que colocava o cântaro na corda e a roda, e depois eles iam descendo para que aquele cântaro, a roda ia girando e o cântaro ia baixando para que se pegasse água no poço. Agora imagine que essa roda e esse cântaro quebrem e caia no fundo do poço. Você já viu alguém arriscar a sua vida para pegar um cântaro no fundo de um poço? O que a pessoa faz é comprar outro cântaro. Ou seja, uma vida que é tão preciosa como a prata e o ouro é rapidamente esquecida, como
como um cântaro no fundo do poço. Versículo 7. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Acabou. Perceba que Salomão aqui usa uma linguagem de Gênesis, porque Deus disse para o homem: visto que é pó, ao pó voltará. Salomão ecoa essa verdade de Gênesis, dizendo que no momento da morte, aí não tem como mais você olhar para trás e dizer: tinha que viver a minha vida de maneira diferente. Agora é tarde. Então, enquanto é jovem, enquanto há oportunidade de uma mudança, enquanto ainda você pode decidir, mude o jeito de você viver. Que vai chegar um momento que a gente vai voltar para o pó. A gente vai estar a 7 palmos debaixo da terra. O Espírito vai voltar a Deus, que o deu. Glória a Deus por isso. Mas essa vida aqui neste mundo vai ter passado. E a gente não pode dizer que a gente não viveu a vida da maneira que a gente deveria viver, porque a nossa oportunidade passou. Por isso, lembre-se, jovem, do seu Criador, nos dias da mocidade, enquanto ainda há tempo. Eu queria terminar olhando um texto lá de Mateus. Capítulo 16. Versículo 24. Nem sempre, e aliás, nem sempre não. Vou reformular a minha frase. Aproveitar a vida não é aproveitar a vida da maneira em que a nossa sociedade diz que deve aproveitar a vida. E Eclesiastes deixou muito claro isso. Não é a busca por riquezas, não é a busca por fama, não é a busca por prazeres que traz significado para a nossa existência. Por outro lado, uma vez que a gente sabe qual é o significado da nossa existência, todas essas coisas fazem parte da nossa vida. E isso é aproveitar a vida, mas não colocar nelas o significado da nossa existência. Se você quiser de fato aproveitar a sua vida, olha o que Jesus vai dizer em Mateus 16, versículo 24 até o 27. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Talvez se você está com esse estilo de vida, que é o que Salomão diz que traz significado, o jeito certo de viver, que é o que Jesus está dizendo aqui, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você está perdendo a sua vida. Se entregue no final de semana, acabe com a sua vida, porque é isso que é a vida. E você diz: não, eu vou aproveitar a vida da maneira certa. E eles vão dizer: você está perdendo a sua vida. E Jesus vai chegar quando julgar todas as coisas e vai dizer: você ganhou a sua vida. Por outro lado, aquele que estava achando que estava ganhando a vida, que estava aproveitando essa vida, Jesus vai dizer: você perdeu a sua vida. Há uma maneira certa de ver esse mundo. E que o que a sociedade é perder, para a gente é ganhar. E que isso possa nortear o jeito que a gente vive. Então a gente pode terminar essa mensagem mais uma vez parafraseando Agostinho: tema a Deus, tema o julgamento de Deus e faça aquilo que você quiser. Amém?